Oi, pessoal, estou aqui com Helenilda. Ela é esposa do meu primo Manuel. E assim, ela tem uma história de vida que eu não conhecia, né, Helenilda? Eu não sabia, eu sei que você mora aqui, mas eu nunca tinha parado para vir até esse espaço aqui. E aqui o espaço é Serra dos Ventos, próximo à cidade de Saloá. E eu nunca tinha parado, eu sempre tinha vontade de vir, por ser rodeado de montanhas, eu acho muito bonito. Mas assim, parar para vir foi a primeira vez até aqui. Sempre eu recebo vocês lá em casa, mas nunca vim, né? Sim. Helenilda tem uma filha que mora no convento, também ela é freira. E é uma história muito bonita a de Helenilda. Tanto ela como o esposo, eles acolhem pessoas de rua que passam aqui, então eles nem conhecem as pessoas e eles acolhem, dão alimentos, banho, até dormida, né? Sim, E o sonho dela, minha gente, é transformar aqui do lado da casa dela, que tem uma casa de farinha, onde estamos, que é uma casa de farinha totalmente destiorada, bem antiga, já funcionava antes. a vida funcionou, faz uns 20 anos para cá que, infelizmente, ela não funciona mais, mas funcionou uns 17, 18 anos, creio eu. E foi. Era um movimento e tanto na época. Então, o sonho de Helenilda é fazer algo simples, apenas rebocar, que ela não tem reboco, dá para perceber, cobrir, colocar a madeira e a telha, fazer o piso e um banheiro. Isso, ela acredita que com isso ela pode acolher mais pessoas, oferecer uma dormida melhor. E eu achei muito bonito você fazer isso só por amor, porque você não recebe nada por isso, mas você faz por amor. Isso é muito interessante, É né? engraçado. É bom essa sensação de cuidar de alguém. Você se sente bem. Você fica triste, aquela pessoa sai, meu Deus, que como essa pessoa vai tomar? Onde vai achar outro lugar que dê alimento? Né? Quantos dias Já disse, demorou Senhor, abençoa mais dias? que alguém apareça, encontre no caminho e também venha. Tome, venha comer, venha descansar um pouco, né? Ô, Helenilda, qual foi a quantidade de dias mais assim que alguém demorou aqui, ó, na sua casa? Hospedado gratuito, só por amor. Teve um senhor com um filhinho, um garoto, que uns 18 anos, ficou uns 15 dias. 15 15 dias. dias. Aqui ainda tinha telha. E eles moravam Né? aonde? Por que pararam lá aqui? Aí, se não me engano, era um povo do lado de Alagoa. Conversou com o Manuel e tudo sobre a vida dele, né? Sim. Era um senhor, onde a gente deixou ele bem. Aqui ainda tinha telha, o chão não tava, ainda estava no cimento, não estava desse jeito. A gente armou rede, mantinha ele limpinho, e ele fazia a refeição em casa, banho, essas coisas todas. Aí descansava aqui, né? Era coberto e tudo. Sempre teve uma vez, um senhor que chegou até a ser parente ainda da minha mãe, ficou aqui bastante outros dias também. Né? Outra vez uma senhora, de novo, sempre por aqui. Aí você dá alimento, Sim, banho, oferece tudo. o banho também. Sim. E oferece a Ana, dormida. outra coisa que minha filha fala assim, engraçado, mamãe, o que eu acho muito bonito de vocês, porque o mesmo espírito de cuidado, do mesmo jeito, é eu e meu esposo, né? Tem as mesmas, Sim. né? Manuel também. Sim. Um belo dia desse, ele ia para Garanhuns. Lá perto do Brejo Velho, um lugar um pouco antes daqui, ele encontrou um senhor carregando ele adaptou uma bicicleta com uma carroça atrás. Sim. E com a senhora dele, ele dizendo do Recife ia para Bahia. Você não imagina a condição de as pernas inchadas. Ainda trazia não era 2 cachorros, tudo adaptado. E ele conversou com o Manuel, ele contou que todo trocadinho que ele pegava, ele cuidava bem dos cachorros para não passar nenhuma necessidade. Assuntou a realidade deles. Meu marido explicou aonde morava e disse, vá, eu vou voltar em casa, dizer para minha esposa, cuidado de um café para vocês, um cuscuz e tal. Você vai parar lá e vai se alimentar. Eu vou sair, mas logo depois eu vou estar voltando. Se você estiver lá, quando eu voltar, tudo bem. Aí eu fiquei atenta. Quando for, daí um pouco só fui gritar ali. É aqui que o senhor falou que eu podia vir, não sei o quê, que a gente está com dificuldades. Eu disse, sim, pode entrar. Aí eu achei muito engraçado essa parte do Manuel, sabe? Sim. Que ele parou lá na frente, encontrou esse povo que vinha com uma situação de dificuldade. Ele disse onde a gente morava, deu um pouquinho de dinheiro, eu disse, eu tinha só esse pouquinho, tome, comprar e alimento para os seus cachorros. E mandou eles vir para aqui. Aqui eu cuidei do café e fiquei atenta quando eles gritassem ali. Eu achei muito interessante e bonito da parte dele
essa dedicação, essa preocupação. Isso, mas, poxa vida, como é que pode alguma realidade daquela? Não sei o que. Diga, meu filho, o mundo está aí com tanta gente passando tanta sofrimento e Olha, realidade. Nilda, eu acho que você sente uma alegria tão grande em você poder dar um pouco de conforto a essas pessoas que vinham sofridas. A gente sente uma alegria tão imensa, você vê alguém sentar. Ah, bota os pés aqui nessa água. Você quer um banho? Também não posso deixar à vontade, né? Tome. Alguns não querem. Alguns não querem, especialmente homens. Então, outros também comem lá no portão, não vem não. Sim. Viu? Outros eu levo num prato, eles não, derrama nessa minha vaso. Não, pode comer, depois não, eu quero, bote aqui não sei o quê. Eu deixo eles à vontade, é claro, né? Eu quero muito ter um espaço aqui assim, eu quero ter remédio, eu quero ter desde uma tesoura para cortar essas coisas que já tenho, aliás, né? Eu quero ter tudo aqui, né? Organizado, sabe? Né? Roupas, e o espaço tudo aqui organizado. É bem chegou, adequado, tem bem, né? Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir manter eu diria que é isso faz tempo já, viu, Ana? Sim. Isso já faz muito tempo, que eu sempre vou arrumar. Eu não quero tirar ali o forno, deixa o forno por ali assim, eu não quero tirar, né? Eu vou deixar. Então, minha gente, eu achei muito interessante a história de Helenilda, né? Ela é casada com meu primo, eu conheço muito bem. E assim, essa história dela ter amor e ajudar o próximo, eu sabia disso, mas eu nunca tinha tempo e oportunidade de vir até aqui, que é um pouco longe de onde eu moro, né? Mas hoje eu tive a oportunidade de vir conhecer a história de perto, registrar e deixar aqui no meu canal. E ela merece sim ser ajudada, ela merece sim realizar esse desejo, que é um desejo que poucos têm, de querer ajudar o próximo. Que é algo tão simples, é cobrir, rebocar, fazer o piso, um banheirinho, deixar um espaço mais confortável para quando ela acolher essas pessoas que ela nem conhece e passam pedindo ajuda, ela acolher aqui. Então, quem quiser e puder ajudar a Helenilda a realizar esse sonho que eu vou fazer questão de vir registrar de perto, como está acontecendo aqui, eu vou deixar o número do canal aqui nesse vídeo. Você entra em contato comigo e nós veremos como nós podemos ajudar a esse sonho ser realizado e melhorar a vida de tantas pessoas, que são muitos que passam, né, Helenilda? É verdade, são muitos mesmo. E sua filha que mora no convento, o que dizia quando acontecia esses eventos das pessoas virem até aqui à sua casa? Elas todas me ajudavam? Me ajudam. Mãe do céu, vocês têm coragem. Mamãe, nossa, mas quem era? Você não fez. Olha, ai, mãe, vamos cuidar, mas a senhora tem coragem, mas o papai, viu? Demais, ela admira muito. Se tem uma coisa que ela, um gesto que ela admira, nossa, como vocês têm esse espírito de cuidar, de não ter medo, de não ter nojo, de não ter. Se bem quer cuidar, né? Quem não tem? Eu creio que muita gente tem esse espírito ainda pelo mundo. A gente vive no mundo, a gente vê umas coisas, mas eu creio que tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa ainda, viu? Helenilda, e Jesus, ele muitas vezes, algum mendigo que passa pedindo ajuda, às vezes Jesus se passa por ele para testar a nossa fé, a nossa humanidade, o nosso amor. Como eu te contei do fato do Senhor, que era 10h30 da noite já. Sim. A gente foi numa reunião da igreja, né? A gente viu a reunião do cursinho. E o assunto era exatamente esse. Sim. Né? E alguém ainda disse no conto, mas a gente fala assim, mesmo muito difícil nos tempos de hoje, sei o quê. E o assunto era exatamente esse espírito de cuidar do próximo, de ter coragem, de cuidar, de trazer mesmo. E quando eu lembrei, né, eu disse, Senhor, o Senhor está querendo me testar. Aí a gente ficou meio assim, aquele senhor, aqueles cabelos ricos, e aquela realidade deles. É porque no mundo de hoje, né, a gente encontra tantas pessoas que estão com um pensamento não muito bom, que querem prejudicar outras pessoas, e isso causa medo, até para ajudar outras pessoas. E esse medo você não tem. Não, graças a Deus. Você acolhe quem for. Tem algumas pessoas que, você fez isso, meu Deus, vixe, você tem umas meninas, era um pobre e eu não oferecia nada, a não ser vontade de cuidar dele, que ele causava na gente, né, deles. E Manuel, seu esposo, onde está? Ele desceu num sítio lá embaixo, foi lá aguar umas plantas, umas coisas, né, no outro espaço lá embaixo, no sítio que ele tem. Então, Helenilda, foi um prazer vir até aqui. Que alegria minha. Lhe agradeço, você me convidou para fazer um vídeo aqui. Foi uma história, uma das mais bonitas que eu pude ver aqui no canal. Então, obrigada.
agradeço a você de coração, que Deus te abençoe. Você é um ser de luz. Na realidade, você e seu esposo, sua família, são seres de luz que acolhem as pessoas, que ajudam quantas... A gente está falando, né? Então, vou mostrar mais um pouquinho a casa de farinha. Qualquer ajuda que chegar, eu entro em contato com você, tá bom? O espaço está bem derrubado. Eu tenho fé em Deus, vai ficar lindo isso aqui. Com fé em Deus. Se Então, Deus muito quiser, obrigada, se Deus, minha gente. Deus Deixa eu proverá. mostrar mais um pouco. Oi, Helenilda, e aqui tem a casa de farinha, a antiga. Você tem É como antiga. mostrar? Tem, faz uns 20 anos, ou 22, por que ela parou de funcionar. Aí ficou aí, largada, abandonada, sabe? Sim. E eu tenho muita vontade de fazer um espaço, como aqui eu acolho muitas pessoas que passam, que vêm, que pedem comida, que pedem dormida, que pedem ajuda, que pedem comida. Eu queria muito ter um espaço legal, coberto, né? Simples, coberto, o chão batido, feito com cimento, normal, assim, sem grandes luxos, mas que tivesse um espaço decente. Em vez de eu acolher dentro de casa, eu teria um espaço para eles dormirem, para que já acolhem dentro de casa assim também. Mas eu gostaria muito de ter um espaço que eles ficassem mais à vontade, que eu me sentisse também à vontade, entendeu? Já vimos cada situação interessante aqui com essa realidade de trazer pessoas para casa, de acolher, de cuidar, com roupa. E você tem uma mesmo, sem situação- conhecer, você acolhe. eu lembro, a situação que mais eu fico triste de ver é com os pés inchados, sujos, mais sujos, parece até que eles já se acostumaram a viver assim. Mas Sim. quando eu vejo eles doentes, com ferida nos pés inchados, aí eu fico muito triste. Trago, a gente bota dentro de casa, bota um pé na água, uma senhorinha, ela costuma tomar banho, ela vem dos lados de Águas Belas. De vez em quando ela passa, às vezes soube, cadê aquela senhora? Será que morreu, meu Deus? Deus não aparece, né? Toma banho, dorme em casa, às vezes fica me angustiando, me perturbando, de certa forma, pedindo cigarro. Eu não tenho cigarro em casa. Aqui, porque eu acho que aqui o barulho é menos. Que a pista fica lá na frente. Porque ela queria muito fumar. Tarde da noite eu fui fazer isso, né? E outra vez a gente ia chegando em casa, Ana, e tinha um pobre de um rapaz. Ele não era brasileiro, pois eu não entendi a voz dele. 10 horas da noite ele estava no portão. Quando eu fui chegando, a gente meio que se assustou, ele também se assustou. Mas ele explicou que só queria comida e descansar. E a gente trouxe para dentro. Esse foi um dos fatos mais engraçado, porque que me impressionou muito, porque ele estava muito sofrido, os pés inchados e tal, muito sujo. E eu não entendi praticamente nada. Tudo que eu entendi é que ele erguia a mão pro céu o tempo todo e agradecer a Deus por a gente ter acolhido, né? Sim. E Manuel cuidou, arranjou lá um canto para ele dentro de casa, organizou. E ele dormiu, passou a noite, logo cedo foi embora, né? Não lembro se o Manuel levantou primeiro, porque eu não lembro se ele tomou nem café de manhã. Mas eles ficam muito gratos a vocês, né? Fica. Tem várias realidades. Olha, Também aqui Nilda, recolhe muita roupa usada, levo, as pessoas vêm buscar aqui, levo na casa das pessoas também, né? recebe doações também, né? Sim, eu recebo muito. Oi, Helenilda, então aqui esse espaço, que é a antiga casa de farinha, é onde você tem o desejo de reformar na maior simplicidade, Sim, onde você gostaria apenas de cobrir, Sim. rebocar, fazer um piso, que não temos o piso, né? Aqui tá cheio de mato, para que aqui você fizesse um espaço mais confortável, onde você acolhe as pessoas que passam até aqui, né? Isso? Aí no cantinho eu quero fazer um banheiro bem simples e rebocar, fazer o piso no cimento só mesmo e cobrir. Certo. Caiu, eu chamei um rapaz, ele ficou muito entulho, eu fiquei com medo de criar cobra, essas coisas. Ele veio e tirou tudo fora, né? Aí logo depois, isso já faz um ano que eu tento organizar isso. Aí veio o inverno muito forte ano passado, não tinha dias chiado assim como está tendo agora, né? Sim. Aí eu larguei de mão, aí o verão passou tudo, eu também não tive tempo, muita correria. Aí cuido da minha mãe, ela é deficiente, ela teve 3 derrames, né? Sim. Mas agora ela tá no Recife. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O frio muito grande. Aqui ainda é aquele tijolo, né? Que é Isso. feito manual. Aí eu gostaria muito de organizar isso aqui, Ana. Sim. Tentei, mas porque a realidade É um espaço muito Aí bonito conversando aqui. com as suas primas lá, as irmãs de Manuel. Sim. Você sabia? Eu disse, não, tem, eu vou te mandar uns não sei o que. Aí eu digo, opa, Deus sabe. Hoje mesmo eu disse, se for da vontade de Deus, sempre digo todo dia, se for da vontade de Deus, um dia Ana vem aqui e eu vou conseguir arrumar esse espaço pela misericórdia de Deus. Se não,
Se papai do céu vê que não, nem necessita disso, você já vive cuidando aí, não precisa de outro espaço. Você está com uma filha no convento agora, Tô, não é isso? Qual é o tô. convento que ela está? É as Irmãs da Glória. Ela está em Lajedo, Sim. né?